Ele prometeu nunca amar outra mulher, até que viu a nova empregada entrar na sala. Olá, queridos telespectadores. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante que vai mexer profundamente com o seu coração. Comentem aqui embaixo qual é o seu nome e de qual cidade ou país vocês estão nos assistindo. Agora, preparem-se para uma história que vai provar que o amor verdadeiro pode surgir nos momentos mais inesperados da vida e que algumas promessas precisam ser quebradas para que possamos ser verdadeiramente felizes. Era uma manhã cinzenta de novembro em Viena, Áustria, quando Rodrigo Damasceno Villarreal acordou com o mesmo vazio no peito que o acompanhava há exatos 4 anos, 6 meses e 12 dias. Aos 35 anos, ele havia se tornado um dos empresários mais influentes da Europa, proprietário de um império de vinícolas que se espalhava por 8 países, especializada em vinhos premium, que eram servidos nas mesas mais requintadas do mundo. Sua fortuna havia sido construída com sangue, suor e uma dedicação obsessiva que começara ainda na adolescência, quando perdeu os pais em um acidente de carro e teve que assumir o pequeno negócio familiar aos 17 anos. Com determinação férrea e uma inteligência business excepcional, ele transformou uma pequena vinícola familiar em um império global que movimentava centenas de milhões de euros anualmente. Mas toda a sua riqueza, todo o respeito que conquistara no mundo dos negócios, todas as propriedades luxuosas que possuía em Viena, Toscana, Bordeaux, Mendoza, Napa Valley e Vale dos Vinhedos não conseguiam preencher o abismo que Clarice havia deixado quando partiu deste mundo após uma longa batalha contra uma rara doença neurológica degenerativa. O palacete do século XVIII, no distrito de Dublin, era uma obra-prima da arquitetura austríaca. 42 cômodos distribuídos em 3 andares, com salões de mármore Carrara, bibliotecas repletas de livros raros e primeiras edições, jardins manicurados que se estendiam por 5 hectares, uma adega subterrânea com controle de temperatura que abrigava mais de 10.000 garrafas das melhores safras do mundo, e até mesmo uma sala de concertos privativa, onde Clarice costumava tocar piano. Era um reflexo perfeito de sua vida atual, grandioso, impecável e completamente solitário. Rodrigo levantou-se da cama de jacarandá brasileiro que havia pertencido à aristocracia austríaca do século XIX, passou pelos corredores ornamentados com pinturas de mestres como Klimt, Schiele e outros artistas vienenses, admirou brevemente os cristais de Boêmia que decoravam os lustres centenários, mas nada daquilo tinha mais significado. Tudo parecia um museu de uma vida que ele não sabia mais como viver. A rotina matinal era sempre a mesma. Banho no banheiro de mármore com banheira vitoriana, roupão de seda italiana, chinelos de couro feitos à mão por artesãos florentinos. Depois, descia para o salão de café da manhã, onde Frau Elisabeth Müller, sua governanta-chefe, já tinha preparado a mesa com a precisão militar que caracterizava sua personalidade austríaca. O café da manhã era sempre impecável. Torradas artesanais com geleia caseira de framboesas dos próprios jardins, queijos alpinos envelhecidos, presunto de Parma, croissants franceses ainda quentes, frutas frescas organicamente cultivadas e café preparado em uma máquina italiana Faema E61 que custava mais que um carro de luxo. Tudo servido em porcelana, herring húngara e cristal Baccarat francês. Enquanto tomava seu café e lia os relatórios financeiros matinais em seu iPad, Rodrigo observava através das enormes janelas góticas os jardins perfeitamente cuidados e, ao fundo, as colinas de Viena cobertas por uma névoa matinal que dava um ar ainda mais melancólico à paisão. Ao longe, podia-se ver o palácio de Schönbrunn, lembrança constante da grandeza imperial de uma época que já passou. Sua agenda estava repleta como sempre. Videoconferência com importadores japoneses às 9 da manhã
Reunião com consultores financeiros às 10, almoço de negócios com o embaixador brasileiro às 12h30, voo para Porto às 3 da tarde para supervisionar pessoalmente a colheita nas vinhas centenárias do Douro. E à noite, um jantar de gala em Lisboa com investidores portugueses interessados em expandir para o mercado brasileiro. Era assim todos os dias há 4 anos. Uma sequência interminável e cuidadosamente planejada de compromissos profissionais que o mantinham ocupado demais para sentir, para lembrar, para enfrentar a solidão avassaladora que o consumia por dentro. Trabalhar 16 horas por dia havia se tornado sua única forma de sobrevivência emocional. Uma armadura contra as memórias e a dor que ameaçavam destruí-lo sempre que parava para pensar. Rodrigo havia se tornado um mestre em evitar qualquer situação que pudesse despertar emoções. Não assistia mais filmes românticos, não ouvia as músicas clássicas que Clarice adorava, não visitava os lugares onde costumavam passear juntos. Até mesmo os jardins do palacete, que antes eram o lugar favorito de sua esposa, ele observava apenas de longe, através das janelas. As refeições eram sempre solitárias, servidas em silêncio por uma equipe de funcionários que havia aprendido a não fazer perguntas pessoais. Rodrigo comia mecanicamente, sem saborear, enquanto lia relatórios ou falava ao telefone com gerentes de suas propriedades espalhadas pelo mundo. Mas naquela manhã específica de novembro, o destino tinha outros planos para Rodrigo Damasceno Villarreal. Sua governanta-chefe, Frau Elisabeth Müller, uma senhora austríaca de 58 anos que trabalhava para a família Villarreal há mais de 2 décadas, primeiro para os pais de Rodrigo, depois para ele e Clarice durante os 7 anos de casamento e agora apenas para ele, apareceu na porta do imenso salão de jantar com uma expressão que misturava preocupação maternal e uma esperança cuidadosamente contida. Frau Müller era uma mulher excepcional. Nascida em uma família tradicional austríaca, havia dedicado sua vida ao serviço doméstico de alto nível, transformando o cuidado de casas aristocráticas em uma verdadeira arte. Falava 4 idiomas fluentemente, tinha conhecimentos profundos sobre etiqueta internacional. Era capaz de organizar jantares para 50 pessoas com apenas algumas horas de antecedência e possuía uma memória fotográfica para os gostos e preferências de todos os membros da família. Durante os anos felizes do casamento de Rodrigo e Clarice, ela havia sido muito mais que uma empregada. Era confidente, organizadora e, muitas vezes, a pessoa que mantinha a casa funcionando perfeitamente enquanto o casal viajava pelo mundo a trabalho ou a passeio. Quando Clarice adoeceu, Frau Müller se tornou uma enfermeira extra, aprendendo sobre medicamentos, fisioterapia e cuidados especiais. E após a morte de Clarice, ela se transformou na guardiã silenciosa de Rodrigo, protegendo sua privacidade e cuidando dele com a dedicação de uma mãe. Herr Villarreal, disse ela em alemão com o sotaque austríaco musical que Rodrigo conhecia desde criança. Preciso conversar com o senhor sobre um assunto muito delicado e importante. Rodrigo ergueu os olhos dos relatórios financeiros que lia enquanto tomava café. O movimento foi automático. Há anos ele havia treinado seu cérebro para funcionar em piloto automático durante as manhãs, processando informações empresariais enquanto evitava qualquer pensamento que pudesse levá-lo a territórios emocionais perigosos. Frau Müller nunca o incomodava sem motivo grave. Em mais de 20 anos de convivência, ela havia aprendido a distinguir entre questões que podia resolver sozinha e assuntos que requeriam a atenção pessoal do patrão. Havia algo em seu tom de voz e na forma como suas mãos seguravam nervosamente o avental que alertou Rodrigo imediatamente. "O que aconteceu, Frau Müller?" perguntou ele, mudando automaticamente para o alemão,
e usando o tom respeitoso, mas distante, que havia adotado nos últimos anos. É sobre minha sobrinha neta, senhor. Frau Müller hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Durante sua longa carreira no serviço doméstico, ela havia aprendido que a forma de apresentar um pedido era tão importante quanto o próprio pedido. Ela acabou de chegar do Brasil e está passando por circunstâncias muito difíceis. O coração de Rodrigo deu um pequeno salto de ansiedade. Nos últimos 4 anos, ele havia se tornado especialista em evitar dramas emocionais alheios. Sua própria dor já era suficiente para consumir toda sua energia emocional disponível, e ele havia construído muros cuidadosos para se proteger de qualquer situação que pudesse despertar sentimentos que preferia manter enterrados. Seus pais faleceram em um acidente há 8 meses, continuou Frau Müller, observando atentamente a reação de Rodrigo. Um acidente de carro, muito similar ao que aconteceu com seus próprios pais, senhor. Ela veio para a Europa tentando reconstruir sua vida completamente do zero. É uma moça extraordinariamente trabalhadora, inteligente, educada e de caráter impecável, mas não tem para onde ir nem como se sustentar em um país estrangeiro. A menção aos pais de Rodrigo foi estratégica. Frau Müller sabia que, apesar de toda a armadura emocional que ele havia construído, ainda existia dentro dele uma pessoa capaz de compreender a dor da perda e do abandono. Ela havia visto esse jovem de 17 anos assumir responsabilidades impossíveis após a morte dos pais. E sabia que em algum lugar, enterrada sob camadas de proteção emocional, ainda existia empatia. Rodrigo suspirou profundamente, tamborilando os dedos na mesa de mogno enquanto processava as informações. Era um gesto nervoso que Frau Müller reconhecia. Significava que ele estava lutando entre sua tendência de evitar complicações emocionais e sua incapacidade fundamental de ignorar alguém em necessidade genuína. Frau Müller, eu compreendo sua preocupação e sinto muito pela tragédia que sua família enfrentou, mas você sabe que eu valorizo minha privacidade. Especialmente agora, não estou em condições emocionais de lidar com situações complexas. Por favor, deixe-me terminar, senhor. Havia uma determinação incomum na voz da governanta. Em 20 anos de trabalho para a família Villarreal, ela raramente havia insistido em algo contra a vontade de Rodrigo. Mas desta vez havia algo diferente em seu tom. Sei que o senhor valoriza sua privacidade, especialmente depois de tudo o que aconteceu com a senhora Clarice. Mas este palacete tem 42 cômodos, jardins extensos, uma adega que requer manutenção constante e mesmo trabalhando 12 horas por dia, eu não consigo mais manter tudo nos padrões de excelência que a família sempre exigiu. Era verdade, e ambos sabiam disso. Nos últimos 2 anos, Frau Müller havia tentado manter sozinha padrões que antes eram mantidos por uma equipe de 5 pessoas. Ela havia dispensado ajudantes para preservar a privacidade de Rodrigo, mas o desgaste físico estava começando a aparecer, e alguns detalhes da manutenção da propriedade estavam sendo negligenciados. Talvez ela pudesse trabalhar como assistente de governanta, continuou Frau Müller. Temporariamente, é claro, apenas até conseguir se estabelecer profissionalmente na Europa. Ela poderia ajudar com a manutenção dos jardins, a organização da biblioteca, a preparação dos salões para suas reuniões de negócios. Coisas práticas que não interfeririam em sua rotina pessoal. Rodrigo continuou tamborilando os dedos, um hábito que havia desenvolvido quando precisava tomar decisões difíceis. Ele havia passado os últimos 4 anos construindo cuidadosamente sua solidão, criando rotinas rígidas que o protegiam de qualquer intrusão emocional inesperada. A ideia de ter uma estranha, especialmente uma jovem mulher brasileira em situação vulnerável, em sua casa, o deixava profundamente desconfortável. Por outro lado, ele não era completamente insensível à situação de Frau Müller.
A governanta havia sido leal à família durante décadas. Havia cuidado dele durante os piores momentos após a morte de Clarice e nunca havia pedido favores pessoais. Se ela estava fazendo este pedido agora, provavelmente era porque realmente precisava da ajuda. Ela tem experiência como governanta? Conhece os padrões de uma casa como esta? Não exatamente como governanta, senhor. No Brasil, ela trabalhava como fisioterapeuta em um dos melhores hospitais de reabilitação de São Paulo. É formada pela Universidade de São Paulo, uma das instituições mais prestigiadas da América Latina. Mas é extremamente cuidadosa, organizada, dedicada e... Frau Müller hesitou novamente, sabendo que a próxima informação poderia ser tanto um ponto positivo quanto negativo. Ela cuidou dos pais durante 2 anos antes deles falecerem. Sabe como tratar pessoas com necessidades especiais, pessoas que estão passando por momentos difíceis. Fisioterapeuta. Algo na voz de Rodrigo mudou sutilmente. Clarice havia passado os últimos meses de vida precisando de fisioterapia intensiva devido à progressão de sua doença neurológica. Ele se lembrava das sessões dolorosas, da luta diária de sua esposa para manter a mobilidade e a dignidade. A menção da profissão trouxe uma enxurrada de memórias que ele normalmente conseguia manter represadas. Sim, senhor. Especializada em reabilitação neurológica e cuidados paliativos. Quantos anos ela tem? 27 anos, senhor. Uma mulher madura, responsável, que passou por experiências de vida que a forçaram a crescer rapidamente. Ela fala português nativo, espanhol fluente, inglês avançado e está aprendendo alemão através de aplicativos online. É extremamente educada e respeitosa. 27 anos. A mesma idade que Clarice tinha quando se casaram. A coincidência o fez sentir um aperto familiar no peito, mas ele forçou-se a manter a concentração na conversa. Rodrigo olhou pela janela, observando os jardins, que Clarice tanto amava e que agora pareciam melancólicos, mesmo quando o sol tentava abrir espaço entre as nuvens austríacas. As rosas que sua esposa havia plantado pessoalmente ainda floresciam, cuidadas mecanicamente pela equipe de jardineiros, mas faltava-lhes o toque pessoal, o carinho que só alguém que realmente se importa pode dar. Talvez fosse realmente hora de aceitar que precisava de ajuda adicional. O palacete estava começando a mostrar sinais sutis de que precisava de mais atenção. Pequenos detalhes que apenas alguém com olho treinado perceberia, mas que faziam diferença na manutenção de uma propriedade histórica. E Frau Müller, apesar de incansável e dedicada, não estava mais jovem. Está bem, disse finalmente, surpreso por estar concordando. Mas quero deixar algumas coisas muito claras desde o início. É estritamente temporário. Ela deve manter discrição absoluta sobre minha vida pessoal e profissional. Não quero ser incomodado com detalhes domésticos desnecessários. E você será completamente responsável por supervisioná-la e treiná-la. Ela responde a você, não a mim. Naturalmente, Herr Villarreal. Muito obrigada. O rosto de Frau Müller se iluminou com uma mistura de alívio e gratidão. Ela pode começar amanhã de manhã? Eu já preparei um quarto no 3º andar, longe de seus aposentos privados. Se for necessário. Rodrigo voltou sua atenção para os relatórios, sinalizando que a conversa havia terminado. E Frau Müller? Sim, senhor. Uma última coisa. Ela não sabe sobre Clarice, não é? Achei melhor que o próprio senhor decidisse o que contar ou não. Rodrigo acenou com a cabeça, sentindo o familiar aperto no peito ao ouvir o nome de sua esposa falecida. Mesmo depois de 4 anos, certas palavras ainda tinham o poder de atravessar todas as suas defesas emocionais como lâminas afiadas. Correto. Mantenha assim por enquanto. Após Frau Müller sair, Rodrigo ficou sozinho no salão de jantar, olhando fixamente para a xícara de café que esfriava em suas mãos.
Havia algo sobre toda aquela situação que o deixava inquieto, embora não conseguisse identificar exatamente o que. Talvez fosse a perspectiva de ter uma nova presença na casa que havia se tornado seu refúgio solitário. Ou talvez fosse a menção à fisioterapia que trazia memórias dolorosas dos últimos meses de Clarice. Ou ainda, talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em 4 anos, ele havia tomado uma decisão que não estava relacionada ao trabalho ou à manutenção de suas rotinas defensivas. De qualquer forma, estava feito. E Rodrigo tinha a estranha sensação de que havia acabado de colocar em movimento algo que mudaria sua vida de maneiras que não conseguia prever. Na manhã seguinte, um sábado frio de novembro, Rodrigo estava em seu escritório no 2º andar do palacete, um cômodo verdadeiramente impressionante que refletia tanto sua paixão por conhecimento quanto seu sucesso empresarial. As estantes de livros iam do chão ao teto ornamentado, abrigando uma coleção rara que incluía primeiras edições de autores clássicos, tratados sobre vinicultura em 7 idiomas diferentes, obras de arte e história, e uma seção inteira dedicada à economia internacional. Sua mesa de escritório, uma peça do século XVII que havia pertencido a um conde austríaco, estava estrategicamente posicionada para oferecer uma vista panorâmica dos jardins privados através de janelas de vidro alemão que filtravam a luz matinal de forma perfeita. O ambiente era complementado por uma lareira de mármore, onde lenha de carvalho crepitava suavemente, criando uma atmosfera de sofisticação e concentração. Rodrigo estava completamente absorto na revisão de contratos complexos para a exportação de vinhos para os Estados Unidos. Um mercado que exigia conhecimentos detalhados sobre regulamentações alfandegárias, preferências regionais e estratégias de marketing cultural, quando ouviu vozes femininas ecoando do hall principal, 3 andares abaixo. Era Frau Müller, falando em sua mistura característica de alemão formal e inglês prático, explicando claramente as rotinas da casa e os padrões esperados. Sua voz carregava o tom educativo mais firme que ela usava ao treinar novos funcionários, intercalada com instruções específicas sobre como manusear peças antigas, produtos de limpeza apropriados para diferentes superfícies e a importância de manter discrição absoluta. Uma voz desconhecida respondia em português brasileiro com um sotaque musical que imediatamente se destacava da formalidade austríaca do ambiente. Era uma voz feminina, jovem, que ocasionalmente tentava algumas palavras em alemão com uma pronúncia claramente iniciante, mas esforçada. Havia algo na tonalidade daquela voz, uma qualidade musical, calorosa, que fez Rodrigo levantar os olhos dos documentos pela primeira vez em horas. Durante os primeiros 15 minutos, ele tentou ignorar os sons vindos de baixo e manter o foco no trabalho. Afinal, estava acostumado com Frau Müller orientando funcionários temporários, jardineiros, técnicos, fornecedores. Mas havia algo diferente desta vez. Talvez fosse o contraste entre a rigidez austríaca de Frau Müller e a espontaneidade brasileira da nova funcionária. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que havia muito tempo não ouvia vozes femininas jovens em sua casa. Aos poucos, os sons se aproximaram. Era possível acompanhar o tour que Frau Müller estava dando pela casa. Primeiro o hall principal com seus mármores ilustres, depois a sala de jantar formal, a biblioteca do térreo, os salões de recepção. Rodrigo conseguia identificar cada ambiente pelos ecos específicos e pelas explicações de Frau Müller sobre a história e o uso de cada espaço. Esta é a sala de música da senhora Clarice, ouviu Frau Müller dizer em inglês, sua voz carregando um tom de reverência especial. Nós mantemos tudo exatamente como ela deixou. O piano é um Bösendorfer de 1920 e... A resposta veio em português.
mas o tom era claramente de admiração e respeito. Embora Rodrigo não conseguisse entender as palavras exatas, podia perceber que a nova funcionária estava impressionada com a casa e fazia perguntas respeitosas sobre cada ambiente. Finalmente, após cerca de 1 hora de tour, ele ouviu passos subindo a escadaria de mármore principal. Passos leves, mas firmes, que ecoavam de forma diferente dos passos pesados e práticos de Frau Müller. Eram passos de alguém jovem, que subia as escadas com uma mistura de curiosidade e nervosismo. Os passos pararam no 2º andar, seguidos de uma conversa em voz baixa entre as duas mulheres. Frau Müller estava claramente dando instruções finais, provavelmente sobre como se comportar ao conhecer o patrão, sobre os horários de trabalho, sobre limites e expectativas. Então veio uma batida suave na porta de carvalho entalhado de seu escritório. 3 batidas educadas, nem muito forte nem muito fraca, seguidas de uma pausa respeitosa. "Entre!", disse Rodrigo em alemão, automaticamente, sem levantar os olhos dos contratos. A porta se abriu lentamente e então ela entrou. Mariana Esperança Morales. O tempo pareceu parar. Ela tinha cabelos negros como a noite brasileira, que caíam em ondas sedosas e naturais até a metade das costas, enquadrados por um rosto de beleza genuína e sem artifícios. Seus olhos eram verde esmeralda, uma cor que Rodrigo nunca havia visto pessoalmente. Olhos que pareciam carregar toda a calidez e o mistério da terra brasileira. Uma profundidade que sugeria inteligência, sensibilidade e uma força interior que havia sido testada pelas adversidades da vida. Sua pele tinha um tom dourado natural, que contrastava lindamente com uma blusa bege de algodão de qualidade, impecavelmente passada e combinada com uma saia marrom na altura dos joelhos e sapatos baixos pretos, que eram claramente caros, mas discretos. As roupas eram simples, mas havia uma elegância natural em seus movimentos que não se comprava com dinheiro. O tipo de graça que vem de boa educação, autoconfiança e uma postura naturalmente refinada. Mas o que mais impressionou Rodrigo foi sua presença. Ela irradiava uma energia que imediatamente transformou a atmosfera solene e controlada do escritório. Era como se alguém tivesse acendido uma luz em um cômodo que permanecia às escuras há muito tempo, trazendo vida e cor para um espaço que havia se acostumado apenas com tons de cinza emocional. "Desculpe incomodar, senhor", disse ela com aquela voz que soava como música brasileira, fazendo uma reverência respeitosa, mas não serviu. "Sou Mariana Morales. Frau Müller me disse que posso trabalhar aqui temporariamente como assistente de governanta." Por vários segundos longos e embaraçosos, Rodrigo ficou completamente mudo. Não era apenas a beleza dela, embora ela fosse genuinamente linda, de uma forma natural e autêntica que contrastava completamente com a beleza artificial das mulheres de sua classe social. Era algo muito mais profundo e perturbador. Uma luminosidade em seus olhos que irradiava vida, esperança e uma força de espírito que ele não via há anos. Era como se ela carregasse dentro de si uma luz interior que havia sobrevivido a perdas e tragédias, uma capacidade de encontrar beleza e significado mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E essa luz, de alguma forma misteriosa, fazia com que Rodrigo se lembrasse de como era se sentir verdadeiramente vivo. Sim, conseguiu articular finalmente, sentindo seu coração bater de uma forma que havia esquecido ser possível. As palavras saíram com dificuldade, como se sua voz tivesse enferrujado por falta de uso em conversas que não fossem estritamente profissionais. "Frau Müller me informou sobre você. Bem-vinda à casa." Mariana sorriu e foi como se o sol austríaco tivesse decidido brilhar diretamente dentro do escritório, dissipando anos de melancolia acumulada em questão de segundos. "Muito obrigada pela oportunidade, Sr. Villarreal. Prometo que farei meu melhor para não decepcioná-lo."
Sei que esta é uma casa muito especial e será uma honra poder cuidar dela. Havia uma sinceridade genuína em suas palavras que tocou algo profundo em Rodrigo, algo que havia estado dormindo por tanto tempo que ele havia esquecido de sua existência. Era a capacidade de se conectar emocionalmente com outra pessoa, de sentir empatia e afeição, de se importar com alguém além de si mesmo e de suas responsabilidades profissionais. O trabalho é exigente, disse ele, tentando recuperar a compostura profissional, mas lutando contra uma estranha sensação de nervosismo. Frau Müller explicará todos os detalhes. Ela é uma excelente supervisora. Tenho certeza disso. Ela já me mostrou a casa e posso ver que tudo é mantido com padrões excepcionais. Será um prazer aprender com ela. Mariana falava com uma educação natural que não era afetada nem submissa. Havia confiança em sua postura, inteligência em seus olhos e uma maturidade que sugeria alguém que havia enfrentado dificuldades reais na vida e havia emergido mais forte, não mais amargurada. Você tem alguma pergunta sobre o trabalho? Rodrigo se perguntou por que estava prolongando a conversa, quando normalmente dispensava funcionários novos após alguns minutos de instruções básicas. Apenas uma, se me permite. Frau Müller mencionou que o senhor viaja frequentemente a trabalho. Há algo específico que devemos fazer para manter a casa pronta para seu retorno? A pergunta era prática, profissional, mas a forma como ela a fez, com interesse genuíno em fazer um bom trabalho, em antecipar necessidades, em contribuir de forma significativa, impressionou Rodrigo. Não era a pergunta de alguém que apenas queria cumprir horário, mas de alguém que se importava com a qualidade de seu trabalho. Frau Müller sabe de todos os detalhes, respondeu ele. Ela cuidará de orientá-la. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Villarreal. Depois que ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, Rodrigo ficou parado por longos minutos, olhando fixamente para a porta fechada. Algo havia mudado irrevocavelmente no ar do escritório. Uma energia nova que ele não conseguia definir nem controlar. Pela primeira vez em 4 anos, ele perdeu completamente a concentração no trabalho. As palavras dos contratos se misturavam diante de seus olhos. Os números dos relatórios financeiros pareciam sem significado. Sua mente continuava voltando para aqueles olhos verdes, para o som daquela voz musical, para a forma como ela havia iluminado o ambiente apenas com sua presença. Rodrigo tentou se forçar a voltar ao trabalho, mas era inútil. Levantou-se da mesa e caminhou até a janela, observando os jardins onde, pela primeira vez em meses, conseguiu imaginar alguém caminhando pelos canteiros, trazendo vida de volta a espaços que haviam se tornado apenas cenário melancólico. Era uma sensação profundamente perturbadora e, ao mesmo tempo, inexplicavelmente reconfortante. Como se uma parte de si mesmo que havia estado adormecida por anos estivesse timidamente começando a despertar. Isso o assustava mais do que estava disposto a admitir. Nos dias seguintes, Rodrigo descobriu-se prestando atenção em detalhes que antes passavam completamente despercebidos em sua rotina robotizada. Eram pequenas coisas que, juntas, começaram a transformar a atmosfera da casa de forma sutil, mas inegável. Primeiro foi o som. Durante anos, o palacete havia sido um lugar de silêncio quase sepulcral, onde os únicos ruídos eram os passos ecoando nos corredores de mármore, o tic-tac dos relógios antigos e, ocasionalmente, o som distante de aspiradores ou equipamentos de limpeza operados pela eficiente, mas discreta equipe de funcionários. Agora, pela primeira vez desde a morte de Clarice, havia música flutuando pelos corredores. Mariana cantarolava enquanto trabalhava.
Não eram canções altas ou inconvenientes. Eram melodias suaves de samba e bossa nova que ela murmurava inconscientemente enquanto organizava a biblioteca, limpava os cristais dos lustres ou cuidava das plantas ornamentais. Garota de Ipanema, Corcovado, Águas de Março, canções que carregavam a alma da música brasileira e que transformavam tarefas mundanas em algo que parecia quase festivo. Rodrigo se pegou ajustando sua rotina matinal para coincidir com os horários em que Mariana trabalhava na biblioteca do segundo andar, apenas para poder ouvir aquelas melodias distantes enquanto revisava e-mails. Era algo que fazia inconscientemente, como uma planta se volta automaticamente para o sol. Depois foram os aromas. Mariana havia pedido permissão a Frau Müller para trazer algumas ervas e temperos brasileiros que usava para aromatizar naturalmente os ambientes. Pequenos sachês de lavanda misturada com capim-limão apareceram discretamente em gavetas de cômodas antigas. O perfume sutil de flores tropicais, que ela havia trazido na forma de óleos essenciais caseiros feitos pela mãe antes de morrer, começou a substituir o cheiro de produtos químicos de limpeza que havia dominado a casa por anos. Rodrigo notou a diferença na primeira vez que entrou na biblioteca após Mariana ter trabalhado lá. Em vez do cheiro de mofo e desuso que caracterizava aquele espaço, havia um aroma fresco e acolhedor que o fazia querer permanecer mais tempo, folhear os livros, redescobrir volumes que havia ignorado por anos. Mas a transformação mais notável era visual. Mariana tinha um dom especial para reorganizar espaços de forma que eles parecessem mais vivos e acolhedores, sem alterar sua elegância formal. Ela reposicionou vasos para que recebessem melhor luz natural. Reorganizou arranjos de flores de forma que parecessem menos rígidos e mais orgânicos, e começou a abrir cortinas que haviam permanecido fechadas por anos, permitindo que a luz solar entrasse em cômodos que haviam se acostumado à penumbra permanente. Pequenos detalhes que Rodrigo só notava depois que já estavam feitos. Um espelho reposicionado para refletir melhor a luz do jardim, almofadas reorganizadas de forma mais convidativa, livros arrumados não apenas por tamanho, como sempre haviam sido, mas agrupados de forma que fizesse sentido temático, criando pequenos cantos de leitura mais aconchegantes. A transformação mais impactante aconteceu nos jardins. Clarice havia sido uma jardineira apaixonada, e após sua morte, Rodrigo havia mantido uma equipe profissional para cuidar das plantas, mas era uma manutenção mecânica, sem amor. As flores cresciam, as árvores eram podadas, a grama era aparada, mas faltava vida ao conjunto. Mariana pediu permissão para ajudar com as plantas ornamentais das varandas e áreas internas. Sua experiência como fisioterapeuta havia lhe ensinado sobre os benefícios terapêuticos da jardinagem, e ela tinha um toque especial com plantas. Conversava com elas enquanto as regava, reorganizava vasos para criar composições mais harmoniosas, e até mesmo trouxe algumas sementes brasileiras que plantou discretamente em canteiros pequenos. Uma manhã, Rodrigo acordou mais cedo que o habitual e foi para a varanda de seus aposentos tomar café. Para sua surpresa, encontrou pequenas flores tropicais coloridas que definitivamente não estavam lá na semana anterior, misturadas harmoniosamente com as plantas austríacas tradicionais. O efeito era lindo. Um jardim que mantinha sua elegância europeia, mas agora tinha toques de cor e exotismo que o tornavam único. Mais intrigante ainda era a evidente inteligência e cultura de Mariana. Durante suas caminhadas pelos corredores para ir de uma reunião a outra, Rodrigo ocasionalmente a encontrava na vasta biblioteca do palacete, sempre usando luvas de algodão branco para proteger os volumes raros, folheando cuidadosamente livros de arte, história, literatura e até mesmo alguns tratados sobre economia internacional.
Quando ela notava sua presença, sempre fechava o livro imediatamente e voltava ao trabalho. Mas Rodrigo podia ver fascínio genuíno em seus olhos. Não era curiosidade ociosa, era o olhar de alguém verdadeiramente educado e intelectualmente curioso, alguém que apreciava conhecimento pelo prazer do aprendizado, não para impressionar outros. Uma tarde, ele a encontrou examinando um livro de arte renascentista italiana, completamente absorta em uma reprodução de um afresco de Michelangelo. Ela estava tão concentrada que não percebeu sua aproximação. "É da Capela Sistina", disse ele suavemente, fazendo-a sobressaltar. "Oh, senhor Villarreal, desculpe, eu estava apenas..." Ela fechou o livro rapidamente, corando ligeiramente. Frau Müller disse que eu podia consultar os livros se manuseasse com cuidado, mas se não for apropriado... Não há problema. Você se interessa por arte renascentista? Muito, respondeu ela, seus olhos se iluminando com entusiasmo genuíno. Sempre fui fascinada pela forma como os artistas daquela época conseguiam capturar não apenas a aparência física, mas a essência emocional de seus temas. Michelangelo, especificamente, tinha uma capacidade única de esculpir movimento e paixão no mármore. A resposta a impressionou. Não era o tipo de comentário superficial que ele estava acostumado a ouvir em eventos sociais, mas uma observação genuinamente perceptiva sobre arte. "Você estudou história da arte?" "Um pouco. Antes de fazer fisioterapia, comecei um curso de História da Arte na USP, mas quando meus pais ficaram doentes..." Ela deu de ombros com uma melancolia que tentava esconder. "Precisei mudar para algo mais prático, que me permitisse cuidar deles financeiramente e ainda estar presente para ajudar com tratamentos médicos." Rodrigo sentiu uma pontada de tristeza ao imaginar Mariana abandonando seus sonhos acadêmicos para assumir responsabilidades familiares. Era uma situação que ele conhecia intimamente. Havia feito escolhas similares quando perdeu os pais aos 17 anos. "E você pretende continuar estudando arte no futuro?" Ela hesitou, olhando pela janela da biblioteca para os jardins que brilhavam sob o sol austríaco. "Talvez um dia. Agora preciso focar em me estabelecer e encontrar meu caminho, mas este livro..." Ela tocou a capa cuidadosamente. "É uma das coleções mais impressionantes que já vi. O senhor deve ter estudado muito para reunir volumes tão raros. A maioria foi herdada da minha família, mas gosto de arte. Era uma paixão que compartilhava com minha esposa." Foi a primeira vez que ele mencionou Clarice para Mariana, e as palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Imediatamente se arrependeu. Não queria abrir essa porta emocional. Mas Mariana simplesmente acenou com compreensão, sem fazer perguntas inconvenientes ou expressar curiosidade malsã. "A arte tem esse poder de nos conectar com pessoas que amamos", disse ela suavemente. "Minha mãe era professora de música e sempre que ouço certas composições clássicas, sinto como se ela estivesse ao meu lado novamente." Havia uma sabedoria madura em suas palavras que tocou Rodrigo profundamente. Ela não estava tentando consolá-lo ou dar conselhos. Estava simplesmente compartilhando uma compreensão genuína sobre como a arte pode ser um elo com pessoas que perdemos. Nos dias que se seguiram, Rodrigo começou a encontrar desculpas para trabalhar em casa mais frequentemente. Normalmente, preferia seu escritório na empresa, onde podia manter controle total sobre seu ambiente e evitar distrações emocionais. Mas agora, descobria-se escolhendo trabalhar no escritório do Palacete algumas manhãs, ostensivamente para ter tranquilidade, mas secretamente para poder ouvir Mariana cantando enquanto cuidava da casa. Era um hábito perigoso, e ele sabia disso. Estava começando a organizar sua vida em torno da presença de outra pessoa, algo que havia jurado nunca mais fazer. Mas havia algo sobre Mariana que tornava impossível ignorá-la completamente.
Ela tinha um dom especial para transformar tarefas mundanas em algo cheio de alegria e propósito. Dançava suavemente enquanto tirava pó dos móveis antigos, sempre com movimentos cuidadosos para não danificar nada. Falava com as plantas enquanto as regava, como se fossem amigas antigas. E sempre parecia encontrar pequenos detalhes que precisavam de atenção especial. Uma moldura que ficaria mais bonita em outro lugar. Um tapete que precisava ser reposicionado para destacar melhor um móvel. Flores frescas que davam vida a espaços que haviam estado mortos por anos. Mais impressionante ainda era sua capacidade de fazer tudo isso respeitando completamente os limites que Rodrigo havia estabelecido. Ela nunca o procurava desnecessariamente, nunca fazia perguntas pessoais, nunca tentava iniciar conversas que fossem além do estritamente profissional. Mas quando suas trajetórias se cruzavam naturalmente pela casa, ela sempre o cumprimentava com um sorriso genuíno e uma educação que não era nem servil nem familiar demais. Era um equilíbrio delicado, que demonstrava inteligência emocional e maturidade, qualidades que Rodrigo havia aprendido a valorizar após anos lidando com pessoas que sempre queriam algo dele. Uma manhã, cerca de 3 semanas após a chegada de Mariana, Rodrigo estava trabalhando em seu escritório quando ouviu um som incomum vindo do jardim. Era o som de alguém chorando baixinho, tentando abafar os soluços. Ele olhou pela janela e viu Mariana na varanda que dava para os jardins, regando as plantas ornamentais que haviam sido negligenciadas desde a morte de Clarice. Ela estava cantando baixinho uma música brasileira melancólica que ele não reconhecia, mas havia lágrimas silenciosas descendo por seu rosto. Por um momento, Rodrigo ficou imóvel, observando. Havia algo profundamente tocante na imagem. Uma jovem mulher longe de casa, cuidando com carinho de um jardim que não era seu, chorando discretamente enquanto tentava trazer beleza e vida de volta a um lugar marcado pela perda. Sem pensar muito, ele deixou o escritório e foi até a varanda. "Está tudo bem?" perguntou suavemente, aproximando-se sem fazer muito ruído para não assustá-la. Mariana se virou rapidamente, enxugando as lágrimas com as costas da mão, em um gesto que tentava ser discreto, mas revelava vulnerabilidade genuína. "Oh, senhor Villarreal, não sabia que havia chegado. Desculpe, eu estava apenas..." Ela gesticulou vagamente para as plantas, tentando encontrar uma explicação racional para suas lágrimas. "Esta música sempre me lembra da minha mãe. Você não precisa se esconder para chorar", disse ele, surpreendendo a si mesmo com a gentileza em sua própria voz. Anos de isolamento emocional haviam tornado raras suas demonstrações de empatia genuína. Perder os pais é uma das dores mais devastadoras que existem. Ela o olhou com uma expressão de surpresa. Era a primeira vez que ele demonstrava qualquer tipo de vulnerabilidade pessoal ou empatia que fosse além da educação formal entre patrão e empregada. "O senhor também perdeu pessoas importantes", disse ela suavemente. Não era uma pergunta, mas uma observação cuidadosa. Rodrigo ficou tenso imediatamente, seus instintos defensivos se ativando. "Por que diz isso?" "Seus olhos", respondeu Mariana com uma simplicidade desarmante. "Eles carregam o mesmo tipo de tristeza profunda que eu vejo no espelho todos os dias. E este palacete é lindo demais para ter sido decorado por um homem sozinho. Havia uma mulher aqui, não havia? Alguém que amava flores, música clássica e detalhes delicados. A observação dela era tão precisa que deixou Rodrigo momentaneamente sem palavras. Durante 4 anos, ele havia se tornado especialista em esconder sua dor por trás de uma máscara de competência profissional e distanciamento emocional. Ninguém em seu círculo social ou empresarial havia sido capaz de ler através dessa armadura com tanta clareza.
Clarice, disse ele finalmente, sua voz quase um sussurro. Minha esposa. Ela faleceu há 4 anos. Doença neurológica degenerativa. Mariana não disse sinto muito, como todos sempre faziam. Não ofereceu platitudes vazias ou tentou minimizar a dor com frases feitas. Em vez disso, ela simplesmente acenou com compreensão profunda. O amor verdadeiro deixa marcas permanentes em nossa alma, murmurou ela, olhando para as flores que Clarice havia plantado e que ainda floresciam nos canteiros. Mas talvez essas marcas não sejam apenas de dor. Talvez sejam também lembretes de que fomos capazes de experimentar algo extraordinário, algo que muitas pessoas nunca conhecem em toda uma vida. Suas palavras tocaram algo muito profundo em Rodrigo. Pela primeira vez em 4 anos, ele não sentiu apenas a dor paralisante da perda, mas também uma estranha forma de gratidão por ter vivido um amor tão intenso e transformador. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, observando o pôr do sol dourado sobre os jardins vienenses. Era um momento de conexão silenciosa que comunicava muito mais do que qualquer conversa elaborada poderia ter feito. 2 pessoas que haviam perdido muito encontrando um tipo raro de compreensão mútua. Você tem família no Brasil? Perguntou Rodrigo eventualmente, genuinamente curioso pela primeira vez em anos sobre a vida pessoal de outra pessoa. Não mais, respondeu Mariana, com uma tristeza que ela tentava esconder, mas que transparecia em sua voz. Éramos só nós 3, eu e meus pais. Depois que eles partiram, decidi que precisava começar uma vida completamente nova, em um lugar onde cada esquina não me lembrasse deles constantemente. E por que especificamente a Áustria? Mariana sorriu pela primeira vez naquela conversa, e foi como se o sol tivesse decidido brilhar um pouco mais forte. Minha mãe sempre sonhava em conhecer Viena. Ela era professora de música em uma escola pública em São Paulo e adorava os compositores clássicos. Mozart, Strauss, Schubert, Beethoven. Nossa casa sempre estava cheia de música clássica. Ela costumava dizer que um dia nós 3 faríamos uma viagem para a Europa para assistir a uma ópera no Staatsoper, visitar a casa de Mozart, caminhar pelos jardins do Palácio de Schönbrunn. Nunca conseguimos realizar esse sonho juntos, mas sua voz ficou emocionada. Talvez eu possa realizá-lo por eles. A maneira como ela falava sobre os pais falecidos, com amor profundo, em vez de apenas amargura ou autocompaixão, impressionou Rodrigo profundamente. Havia uma maturidade emocional nela que era rara em qualquer idade. A capacidade de honrar a memória de pessoas amadas através de vida plena e crescimento pessoal, em vez de se deixar consumir pelo luto. Você já foi à ópera desde que chegou? Ainda não. Estou economizando para isso. Ela sorriu com uma mistura de esperança e realismo. Os ingressos são caros para alguém na minha situação financeira atual, mas faz parte do plano. Talvez no ano que vem. Rodrigo ficou quieto por um momento, processando uma ideia que o surpreendeu pela sua espontaneidade. Durante 4 anos, ele havia evitado cuidadosamente qualquer gesto que pudesse ser interpretado como interesse pessoal por outra pessoa. Mas havia algo sobre a história de Mariana, sobre seus sonhos simples, mas significativos, que o tocou de forma inesperada. Eu tenho camarote permanente no Staatsoper, disse ele, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Você gostaria de ir comigo algum dia? Para honrar a memória de sua mãe? Mariana o olhou com choque genuíno, seus olhos verdes arregalando-se de surpresa. Eu não posso aceitar. Seria completamente inadequado. Sou sua funcionária e seria um gesto de gentileza de um ser humano para outro, interrompeu ele, surpreendido por sua própria insistência.
nada mais, nada menos. Você mencionou que sua mãe sonhava com isso, e eu raramente uso o camarote. Seria uma forma de dar algum significado a algo que está sendo desperdiçado. Ela considerou por um longo momento, claramente lutando entre o desejo de aceitar e preocupações sobre propriedade social. Se realmente não for um problema para o senhor e se Frau Müller não se opuser, ela hesitou novamente. Eu ficaria profundamente honrada. Então está decidido. Vou verificar a programação e escolher algo especial. Naquela noite, sozinho em seus aposentos, Rodrigo se perguntou o que havia acabado de fazer. Pela primeira vez em 4 anos, havia tomado uma decisão impulsiva baseada em emoção em vez de lógica. Mais perturbador ainda, estava ansioso pela perspectiva de passar uma noite na companhia de Mariana de uma forma que não tinha nada a ver com trabalho ou obrigações profissionais. Era um território completamente novo e assustador. Mas pela primeira vez, desde a morte de Clarice, ele se pegou aguardando algo com expectativa positiva, em vez de apenas cumprir mais uma obrigação em sua agenda infinita. Nos dias seguintes ao convite para a ópera, Rodrigo descobriu-se pensando constantemente na escolha da apresentação perfeita. Passou horas pesquisando a programação do Staatsoper, lendo sobre diferentes produções, considerando o que seria mais significativo para alguém que estava descobrindo o mundo da ópera europeia pela primeira vez. Finalmente, decidiu por La Traviata, de Verdi, uma história sobre amor, sacrifício, redenção e a capacidade do amor verdadeiro de transcender circunstâncias sociais. Era uma escolha que parecia apropriada, embora ele não quisesse examinar muito profundamente por que se sentia assim. Mariana havia reagido à confirmação do convite com uma mistura de gratidão genuína e nervosismo que a tornava ainda mais encantadora. Frau Müller, quando informada sobre o plano, havia dado sua aprovação discreta, mas entusiástica, oferecendo-se inclusive para ajudar Mariana a escolher um traje apropriado para a ocasião. É um evento muito formal, explicou Frau Müller em sua mistura característica de alemão e inglês. Mas tenho certeza de que encontraremos algo adequado. Na manhã da apresentação, Rodrigo se viu mais nervoso do que havia estado em anos. Trocou de roupa 3 vezes. Primeiro um smoking azul marinho, depois o clássico preto, finalmente voltando ao azul marinho, porque Clarice sempre havia dito que aquela cor realçava seus olhos. A lembrança o fez parar diante do espelho, questionando se estava fazendo a coisa certa. Às 7 da noite, ele estava no hall principal do palacete, ajustando os punhos da camisa pela 5ª vez, quando ouviu passos leves descendo a escadaria de mármore. Levantou os olhos e quase perdeu o fôlego. Mariana estava absolutamente deslumbrante. Ela havia escolhido um vestido simples, mas elegante, em tom azul marinho profundo, uma cor que complementava perfeitamente seus olhos verdes, que ela havia comprado com suas próprias economias em uma loja discreta, mas de qualidade no centro de Viena. O vestido era de corte clássico, nem muito conservador, nem muito ousado, e se ajustava à sua figura de forma perfeita, sem ser inadequado. Seus cabelos negros estavam arrumados em um coque elegante e sofisticado, que revelava a linha graciosa de seu pescoço, onde ela usava um colar discreto que havia sido de sua mãe, uma corrente simples de ouro com um pequeno pingente em forma de nota musical. Mas o que mais impressionou Rodrigo foi sua expressão. Havia nela uma mistura de admiração genuína pelo momento, gratidão sincera pela oportunidade e uma alegria contida que a fazia brilhar mais do que qualquer joia poderia conseguir. Você está absolutamente linda, disse ele, surpreendendo a si mesmo com a honestidade direta da declaração. Mariana corou levemente, um rubor natural que tornava suas bochechas ainda mais encantadoras.
Obrigada. E obrigada novamente por esta oportunidade. Significa mais para mim do que o senhor pode imaginar. Rodrigo havia chamado seu motorista particular para a noite, um homem discreto e profissional que trabalhava para a família há anos e sabia manter confidencialidade absoluta. Durante o trajeto até o centro de Viena, eles conversaram sobre a história da ópera que iriam assistir, sobre a arquitetura do Staatsoper, sobre a tradição musical austríaca. Mariana fazia perguntas inteligentes e demonstrava conhecimento genuíno sobre música clássica, fruto dos anos de convivência com sua mãe professora. Rodrigo se viu realmente engajado na conversa, não apenas sendo educado, mas genuinamente interessado em compartilhar informações e ouvir as perspectivas dela. O Staatsoper era magnífico naquela noite. A arquitetura neo-renascentista do século XIX estava iluminada de forma espetacular, e o movimento de pessoas elegantemente vestidas criava uma atmosfera de sofisticação e cultura que era quintessencialmente vienense. Do camarote privativo de Rodrigo, eles tinham uma vista perfeita do palco e uma perspectiva privilegiada de toda a casa de ópera. Mariana passou vários minutos simplesmente observando o ambiente, claramente impressionada com a decoração dourada, os assentos de veludo vermelho, os lustres cristalinos e, principalmente, com a magnitude do espaço e a beleza arquitetônica do conjunto. É ainda mais magnífico do que minha mãe descrevia, disse ela, com uma voz carregada de emoção. Ela teria amado cada detalhe deste lugar. Conte-me mais sobre ela, disse Rodrigo suavemente, genuinamente interessado. Os olhos de Mariana se iluminaram com o tipo de brilho que aparece quando alguém fala sobre uma pessoa profundamente amada. Ela era mágica. Tinha a capacidade de transformar qualquer momento ordinário em algo especial. Ensinava música para crianças pequenas em uma escola pública e nossa casa sempre estava cheia de risos e canções. Mesmo quando ficou doente, nos últimos 2 anos, nunca parou de tentar fazer todos ao seu redor se sentirem amados e valorizados. Ela parece ter sido alguém muito especial. Era extraordinária e sempre me dizia que o amor não é algo que encontramos apenas uma vez na vida. Dizia que nossos corações são grandes o suficiente para amar muitas pessoas, de formas diferentes, em momentos diferentes. Que cada amor nos ensina algo novo sobre nós mesmos e sobre o que significa ser humano. As palavras dela atingiram Rodrigo como um golpe físico. Era quase como se Clarice estivesse falando através de Mariana, oferecendo-lhe uma perspectiva que ele havia rejeitado completamente nos últimos 4 anos. Antes que pudesse responder, as luzes se apagaram e a cortina se ergueu. Durante toda a primeira parte da apresentação, Rodrigo se viu observando Mariana tanto quanto a ópera. Seu rosto refletia cada emoção da música: alegria, tristeza, esperança, desespero. Ela estava completamente absorvida na história, ocasionalmente enxugando lágrimas durante os momentos mais emocionalmente intensos. Havia algo profundamente tocante em observar alguém experimentar a arte de alta qualidade com tanta abertura emocional e apreciação genuína. Rodrigo havia se acostumado a frequentar eventos culturais como obrigações sociais, cercado de pessoas que estavam mais interessadas em serem vistas do que em realmente vivenciar a arte. A reação autêntica de Mariana o lembrou de por que ele próprio havia se apaixonado por ópera anos atrás. Durante o intervalo, eles caminharam para o elegante lobby. Mariana observava tudo com admiração discreta, mas evidente. Os afrescos no teto, as esculturas de mármore, a arquitetura ornamentada, as pessoas elegantemente vestidas que conversavam em múltiplos idiomas. É exatamente como minha mãe descrevia, disse ela, sua voz cheia de emoção contida.
Ela costumava ler sobre lugares como este em livros de arte e arquitetura que pegava emprestado na biblioteca. Dizia que um dia visitaríamos juntas os grandes teatros de ópera da Europa. O que mais ela queria conhecer? A Scala de Milão, a Ópera de Paris, o Covent Garden de Londres, o Metropolitan de Nova York. Ela tinha uma lista toda. Mariana sorriu com uma mistura de tristeza e carinho. Costumava dizer que música clássica era uma linguagem universal que conecta pessoas de todas as culturas e classes sociais. Ela tinha razão. E talvez você ainda possa visitar esses lugares em nome dela. Talvez, disse Mariana com um sorriso esperançoso. Seria uma forma de honrar os sonhos que ela não conseguiu realizar. Durante a segunda parte da apresentação, conforme a tragédia de Violeta se desenrolava no palco, Rodrigo se encontrou mais consciente da presença de Mariana do que nunca. O perfume sutil de seu cabelo, o som suave de sua respiração, quando ela se inclinava para ver melhor, a forma como sua mão ocasionalmente roçava no braço da poltrona próximo ao dele. Quando as notas finais soaram e a audiência explodiu em aplausos, Mariana estava chorando abertamente. Não lágrimas de tristeza, mas de gratidão profunda por ter presenciado algo tão belo e emocionalmente poderoso. Obrigada, disse ela, virando-se para Rodrigo com os olhos ainda úmidos. Não apenas por esta noite, mas por me permitir sentir que estou cumprindo uma promessa para minha mãe. Após a apresentação, eles caminharam lentamente pelas belas ruas de Viena, nenhum dos dois querendo que a noite terminasse. A cidade estava especialmente encantadora naquela noite de outono. As luzes dos postes antigos criavam uma atmosfera romântica e o ar fresco carregava o aroma de castanhas assadas dos vendedores de rua. Obrigada, disse Mariana de repente, parando de caminhar e se virando para enfrentá-lo. Não apenas por esta noite, mas por tudo. Você me deu uma chance quando eu mais precisava. Me tratou com gentileza quando eu estava perdida. E hoje à noite me ajudou a honrar a memória de minha mãe de uma forma que eu nunca pensei que seria possível. Eles pararam sob um poste de luz ornamentado, olhando um para o outro. Mariana, começou Rodrigo, sua voz incerta. Preciso dizer algo. Estas últimas semanas, você mudou algo em mim. Pela primeira vez em 4 anos, estou começando a me sentir vivo novamente. Ela o olhou com uma expressão que misturava surpresa, felicidade e algo que parecia medo. Senhor Villarreal, Rodrigo, disse ele suavemente. Por favor, me chame de Rodrigo. Rodrigo, disse ela, sua voz quase um sussurro. Eu também tenho sentido algo, mas nós dois sabemos que isso é complicado. Você é meu patrão, nós vimos de mundos completamente diferentes, e você ainda carrega o amor de sua esposa em seu coração. Sim, disse ele com honestidade completa. Todas essas coisas são verdadeiras. Mas elas não mudam o fato de que você trouxe luz de volta para a minha vida quando eu pensava que viveria para sempre na escuridão. Eles se olharam por um longo momento, ambos reconhecendo que estavam parados em uma encruzilhada que mudaria tudo. Acho, disse Mariana cuidadosamente, que nós dois precisamos de tempo para pensar sobre isso, para entender o que estamos sentindo e o que isso significa. Rodrigo acenou, sabendo que ela estava certa, mas desejando que as coisas pudessem ser mais simples. Você tem razão, mas quero que saiba que aconteça o que acontecer, esta noite foi especial, muito especial. No trajeto de volta ao palacete, eles ficaram em um silêncio confortável, cada um perdido em pensamentos. Rodrigo se sentia simultaneamente esperançoso e aterrorizado. Pela primeira vez em 4 anos, havia permitido que alguém atravessasse suas defesas emocionais, e isso o deixava completamente vulnerável.
Rodrigo e Mariana chegaram ao palacete em silêncio, cada um imerso em seus pensamentos, mas uma sensação compartilhada pairava no ar, a esperança de que algo genuíno pudesse brotar daquele encontro inesperado. Nos dias que se seguiram, a relação entre eles cresceu de maneira delicada e natural. Um caminho traçado por respeito mútuo, compreensão e a capacidade de compartilhar dores antigas sem pressa. Rodrigo, pela primeira vez em anos, permitiu-se abrir aos sentimentos, não mais como um obstáculo a ser ignorado, mas como uma ponte para a felicidade que ainda poderia existir. Mariana, com sua força interior e sensibilidade, mostrou que, apesar dos traumas do passado, a vida sempre reserva novas histórias para quem tem coragem de se permitir viver. Com o tempo, ela não foi apenas uma ajudante na casa, mas a companheira que trouxe calor e luz para cada canto do enorme palacete. Juntos, começaram a reconstruir o que parecia perdido. Os jardins, antes silenciosos e melancólicos, se transformaram em um oásis de cores vibrantes, enquanto a casa se enchia com risos, música e conversas que penetravam as paredes com um novo significado. Rodrigo voltou a tocar piano na sala de concertos privativa, deixando-se envolver pelas melodias que Clarice tanto amava, agora compartilhadas com Mariana, que, embora não fosse musicista, aprendia a apreciar cada nota com um encanto genuíno. Eles passaram noites discutindo livros raros na biblioteca, trocando ideias, descobrindo interesses comuns e celebrando as pequenas vitórias diárias. Mariana realizou o sonho que sua mãe havia deixado. Visitou a Staatsoper muitas vezes, sempre ao lado de Rodrigo, assistindo a óperas magníficas que se tornavam testemunhas do amor que crescia entre eles. A relação, cuidadosamente cultivada, floresceu em um amor maduro, construído sobre a amizade, o respeito e um profundo entendimento das perdas e alegrias de cada um. Além do palacete em Viena, eles começaram a explorar juntos outras vinícolas do Império de Rodrigo, compartilhando sonhos e ambições, apoiando-se mutuamente nas tarefas e celebrando cada passo do caminho. A dor do passado não desapareceu. Não precisava, mas encontrou seu lugar, transformada em fonte de força e inspiração. No meio dessa transformação, Rodrigo compreendeu que as promessas feitas no passado, justamente por sua natureza humana, podem ser revistas e reinterpretadas, e que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se renova. Ele jamais esqueceu Clarice, mas aprendeu que a vida podia oferecer uma nova oportunidade, uma felicidade diferente, mas igualmente valiosa. Com Mariana ao seu lado, ele redescobriu o significado de pertencer a alguém, de compartilhar uma vida feita de pequenos gestos diários, de ganhar um novo sentido para o que significa amar e ser amado. O que começou como uma ajuda temporária na manutenção do palacete virou uma história de amor que contraria expectativas, supera dores e celebra a beleza de recomeçar. Entre vinhas douradas, acordes de piano e jardins florescendo sob o sol da manhã, Rodrigo e Mariana construíram um futuro cheio de esperança. Descobriu-se feliz e apaixonado, vivendo a promessa mais verdadeira de todas. A promessa de amar plenamente, no presente e para sempre. E assim, encerramos essa linda história de amor, esperança e recomeços. Espero que tenham gostado desse final cheio de carinho e sentimento, onde Rodrigo e Mariana mostraram que a vida sempre pode surpreender com novos caminhos e felicidade. Agora, quero saber de vocês. Nos comentários, escrevam uma palavra simples, qualquer uma que vier na cabeça. Pode ser sol, amor, paz ou até vinho. Eu vou escolher uma dessas palavras e criar uma nova história, poema ou reflexão baseada nela. Então, não deixem de participar. Obrigado por assistir e até a próxima.